Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui testando um momentinho. Estamos aqui nesse dia lindo e maravilhoso que Deus nos dá. Segunda-feira, hoje 23 de dezembro de 2024. Antevéspera do Natal do Senhor. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Manhã com o Evangelho. Hoje nós estamos vivendo a quarta semana do Advento do Senhor. Que maravilha! Jesus está para nascer. Que o nosso coração seja a manjedoura de Jesus nessa manhã. Amém? O meu, o seu e o nosso coração seja a manjedoura de Jesus. Vamos ler o Evangelho? Lucas 1, a partir do versículo 57. Vai dizer: quando chegou o tempo de Isabel dar luz, ela teve um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado de João. E disseram-lhe então: pois você não tem nenhum parente com esse nome. E fizeram sinal perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua soltou. Então começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judeia, dizendo: o que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor está sobre ele. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Deus abençoe, Ramon Martins, sua vida nessa manhã, meu irmão. A todos os irmãos e irmãs que estão entrando ao vivo aqui no Manhã, ou que vão ver ao decorrer do dia, seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, seja a bênção do Senhor sobre a sua casa, seja a bênção do Senhor por onde você estiver, em nome do Senhor. Amém? Antônia Lúcia, evangelista Antônia Lúcia, Daniela Almeida, minha esposa, a todos os irmãos e irmãs. Amados, estamos vivendo a antevéspera do Natal. Estamos com muita alegria, prontos para receber Jesus na manjedoura do nosso coração. Jesus sempre vai nascer em um lugar de simplicidade. Jesus sempre vai nascer num lugar aonde é simples, não em questão de beleza ou de nível social, mas aonde é simples de humildade, de sinceridade. O Senhor nessa manhã nos leva a refletir sobre todos os feitos que ele fez na vida de João Batista, Começando primeiro pelos seus pais. Nós estamos aqui encerrando um texto que nós lemos semana passada, quando Zacarias é visitado pelo anjo. Zacarias ele é visitado pelo anjo do Senhor, lá no altar do Santíssimo Lugar. Daquele dia até hoje, aqui nesse texto, Zacarias permanece mudo. Zacarias permanece sem fala. Por quê? Porque ele estava ali ainda sobre a pressão e sobre ainda o êxtase daquela visão que ele duvidou em algum momento no seu coração. E por ele ter duvidado em algum momento no seu coração, o anjo falou que ele permaneceria o quê?
mudo até o dia que tudo aquilo se cumprisse. O interessante, amados irmãos e irmãs, é que aqui se cumpre. O menino nasce, toda a vizinhança que sabia que Isabel e Zacarias não tinham filhos, se alegra com ela. Era como se fosse um sinal que Deus tinha visitado aquele povo. Era um sinal que Deus tinha lembrado novamente daquele povo. E aí, amados irmãos, vamos ver todos se alegrando com aquela mulher, todos se alegrando com aquele homem, sabendo que Deus estava fazendo maravilha no meio do seu povo. Sabendo que Deus estava fazendo maravilha no meio daquele lugar. E aí nós aprendemos nessa manhã, querido, que podemos estar esperando a nossa vitória. Podemos estar esperando a nossa promessa. Mas sabemos também, amados, que quando ela chegar, quando aprendemos pelo texto de hoje, que quando a nossa bênção, a nossa promessa chegar, todos verão, todos os olhos verão ao nosso redor que Deus se lembrou de nós. Olha que maravilha! Como é bom saber que Deus se lembrou de nós. Como é bom saber que a nossa promessa, o nosso milagre, né, olhando para o milagre de Zacarias e Isabel, nosso milagre vai virar notícia. Oh, glória a Deus, que bênção! Por quê? Porque Deus não irá nos deixar sem que se cumpra todas as suas promessas em nossas vidas. Por isso, nessa manhã, amado irmão, amada irmã, coloque isso no seu coração. Deus sempre vai trazer a promessa no tempo certo. Deus sempre vai agir no tempo certo. E até os que te envergonharam um dia, por você não estar com a sua promessa. Até aqueles que te questionaram um dia, por você ainda não ter recebido a promessa, vai ter que reconhecer que Deus visitou a sua casa. Como é bom saber que Deus visitou a nossa casa. Como é bom saber, amados irmãos e irmãs, que Deus tem sido o nosso socorro. Por isso, quando Isabel, todos souberam, Isabel já era velha, falaram, como assim? E tiveram que se alegrar com ela, porque Deus visitou a casa de Isabel. Deus vai visitar a tua casa nesses dias. Você recebe nessa manhã? Deus vai visitar as suas casas por esses dias. E o nome do Senhor será exaltado. Que maravilha, amados, é saber de tudo isso. Que maravilha é saber que o nosso milagre vai ser a alegria de todos ao nosso derredor. Porque Deus faz coisas infinitas e muito mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. O Santo Evangelho também vai dizer que aquele povo queria colocar o nome de João de Zacarias, porque João estava sem fala, né? Mas Isabel não concorda. Isabel na mesma hora retruca. Isabel fala, não, o nome dele é João. Só que mulher naquele tempo não tinha muita voz, né, irmãs? E aí vão lá e perguntam para Zacarias, Zacarias escreve, o nome dele é João. Aquele menino veio na forma. Aquele menino estava dentro de um propósito. E tudo que está dentro de um propósito precisa verdadeiramente ser como Deus quer. O nome dele não era para ser Zacarias, o nome dele foi revelado por Deus. E aí o que eu aprendo aqui? A primeira coisa que eu aprendi que o meu milagre vai ser notícia e alegria para todos que estão ao meu redor. E a segunda coisa que eu aprendo, que Deus é um Deus de detalhes. Deus quer e vai fazer tudo do jeito dele, querido. Você precisa entender que Deus é um Deus de detalhes.
Deus, ele leva a sério todos os detalhes. Se Deus mandou você não comer algo, não coma. Parece bobo, mas se Deus falou que não é para fazer, não faça. Só faça aquilo que Deus mandou você fazer. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus mandou fazermos, isso mostra que nós estamos na total dependência de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, quando Zacarias escreve aquilo, né, João, na mesma hora a sua boca abre e ele pode cantar um cântico ao Senhor. E ele pode dizer que o Senhor estava com ele. E toda aquela região montanhosa da Judéia fica sabendo do que está acontecendo na vida de Zacarias e Ana. Isabel, na verdade. E eles ficam temerosos, perguntando o que é, ou quem será esse menino. Entenda uma coisa, a tua vida na mão de Deus é um mistério. A tua vida na mão de Deus tem uma história. E por isso nós precisamos viver essa história nos mínimos detalhes. Que o Senhor, que é Deus da nossa vida nessa manhã, nos ajude a vivermos os pequenos detalhes da história que Deus tem reservado para mim e que Deus tem reservado para você. Toda aquela região ficou perguntando quem seria aquele rapaz, aquela criança. E que nessa manhã nós possamos aprender que tudo, as pessoas vão se alegrar com a nossa vitória ao nosso redor. Podemos aprender nessa manhã que Deus age nos mínimos detalhes. E que possamos aprender nessa manhã que muitos vão falar Deus verdadeiramente na vida dele e na vida dela. Porque eles não vão entender o que Deus vai fazer na minha vida e Deus vai fazer na sua vida. Creia, obedeça e viva o milagre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã porque o Senhor é o Deus conosco, Emanuel. Diante dessa palavra tão maravilhosa, tão gloriosa, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, pedimos ao Senhor nessa manhã que nos fortaleça, para que verdadeiramente possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoa o dia desse meu irmão, o dia dessa minha irmã, essa antevéspera do Santo Natal, que seja um tempo de comunhão e paz. Pedimos ao Senhor a tua bênção, a tua proteção, pedimos ao Senhor a tua graça para a nossa entrada e nossa saída e tudo que formos fazer no dia de hoje. Em nome de Jesus oramos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre a sua vida. Não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus, querido. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Amados, amanhã nós estamos aqui na véspera do Santo Natal para juntos podermos meditar no Evangelho da terça-feira. Amém? Deus abençoe o seu dia, que o seu coração seja a manjedoura que vai receber Jesus. Fica com Deus, graça e paz. Tchau, gente. Até amanhã.